Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, preparando aquela refeição, andando na esteira, avaliando o parecer da CETESB, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 96 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 8º do ano de 2022. Estamos quase chegando no episódio 100. O episódio 100 será um belo episódio comemorativo e será um marco na nossa nova jornada de estudo, escrita, fala, escuta, divulgação científica, dicas, espalhamento de boas práticas, sempre com o objetivo de empoderar os trabalhadores do GAC e de toda a área ambiental, e de reconhecer em cada um a sua possibilidade de contribuir conosco, contribuir com o GAC e, mais importante, contribuir com o planeta. A ideia desse episódio 100 partiu da Jane Flor, e a nossa editora, revisora, administrativa e faz tudo, Lilian Coreiaço Rios, deu seu aval e aparou as últimas arestas. A previsão de ida ao ar do episódio 100 é em 31 de março, e promete ser um episódio muito legal. Como vocês sabem, o podcast Áreas Contaminadas é editado por Lilian Coreiaço Rios, é oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se e conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acessem o site da Clean em www.clean.com.br. O podcast Áreas Contaminadas conta com 2 patrocinadores ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E conta com o patrocinador prata, a LabCris Análises Ambientais. Eu agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo aí seu valioso tempo, sua valiosa atenção, nesse momento de atenção muito disputada por diferentes mídias, diferentes assuntos, diferentes atores, e vocês estão aqui me ouvindo, então agradeço demais, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a ECD, com certeza, e também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira, basta acessar o site apoia.se/ECDambiental. É simples, é seguro, você pode escolher como fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. A transação eletrônica é segura como qualquer compra online. Mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança. Se for por boleto, a plataforma manda o boleto, se for por cartão, a plataforma cobra direto no seu cartão, sem muita dor de cabeça. E aí eu gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar esse conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, sobre ciência, economia e, essencialmente, tentar construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos atuais apoiadores financeiros, a quem agradeço demais, são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 8 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico.
Não custa lembrar, esse podcast mais curto, mais técnico, foi uma ideia de Celine Coutinho e Larissa Macedo. Muita gente me disse que esse tipo de episódio, direto ao ponto, é importante para ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham no dia a dia do GAC, no campo, falando de temas que nem todos têm acesso aí muito fácil. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios aqui técnicos mais curtos, direto ao ponto. Gostaria que vocês me sugerissem aí abordagens, textos, ideias, temas, para a gente falar aqui nesses episódios mais diretos. Antes de começar o episódio em si, eu gostaria de dar um recado importante. Estão abertas por mais pouquíssimo tempo as inscrições para o curso de Planejamento de Investigação, mais uma realização da parceria Senac e AESAS. Será um curso online ao vivo às terças e sextas pela manhã e vai começar agora no mês de março. Estarei ao lado das feras da investigação como Rodrigo Cunha, Paulo Lima, Cristina Maluf, Júlio Vilar, Lívia Souza, Rafael Sato e Heitor Gardenal. Vai ser um curso muito legal, com toda certeza. Vamos agora ao tema central desse episódio. Eu preciso de um posto de monitoramento para investigar a água subterrânea? Bom, primeiro de tudo, vamos começar do começo. Já falamos aqui diversas vezes que investigar uma área contaminada é muito diferente de instalar postos de monitoramento. Então, não se investiga nunca uma área contaminada com poços. Ou melhor, não se investiga uma área contaminada somente com poços. Até aí todo mundo que nos ouve aqui já deve estar cansado de saber. Uma investigação deve começar por tentar descobrir as fontes primárias, ou seja, quais os equipamentos que originaram a contaminação e a sua posição exata, de onde exatamente vazou aquilo lá. A seguir, devemos verificar se há uma fonte secundária, ou seja, se há presença do produto puro e ou de solo contaminado com esse produto. E devemos também entender o meio físico e a forma com que esse contaminante está interagindo com esse meio físico. E todo mundo que nos acompanha aqui sabe que, para fazer isso, devemos amostrar o solo, porque é no solo que está 90% a 99% da massa total que está contaminando aquela área. Mas aí acaba a investigação? Achou a fonte secundária? Está tudo certo? Com certeza não. Devemos tentar entender como essa fonte secundária interage com o meio físico em seus diferentes compartimentos. Compartimentos aqui são solo, água, ar do solo, ar ambiente e, especialmente, como é que essa massa pode causar risco a algum bem a proteger. Em geral, a fonte secundária por si só, lá onde ela está, em subsuperfície, de certa forma imobilizada, dificilmente vai causar risco a algum bem a proteger. Só vai causar risco se aquela massa for particionada, por exemplo, para o ar do solo, e, consequentemente, vai do ar do solo para o ar ambiente, e aí vai causar um risco a alguém. Ou então se essa massa for particionada para a água subterrânea. E esse episódio aqui vai falar dessa partição da massa para a água subterrânea e seus efeitos. Essa partição da massa para a água subterrânea vai gerar uma fase dissolvida, ou seja, uma dissolução daquele produto que contaminou o meio. E essa fase dissolvida, por meio da água subterrânea, poderá, talvez, atingir um receptor, ou alguém que beba essa água, ou algum corpo da água superficial, ou um aquífero importante. Ou ainda, essa fase dissolvida pode sofrer uma nova partição e a massa particionada na fase dissolvida pode migrar da água subterrânea para o ar do solo e daí para o ar ambiente. Seja como for, é importante saber se há essa fase dissolvida, para onde ela está indo, qual a magnitude dessa fase dissolvida e quais receptores ela poderá atingir algum dia. Então, pessoal, em uma investigação de água subterrânea, estamos interessados na fase dissolvida, ou seja, na parte da massa da fonte secundária que se particiona para a água subterrânea. Então, investigar a água subterrânea significa investigar a fase dissolvida, que não é a principal massa. A principal massa ficou lá na fonte secundária, mas essa concentração em fase dissolvida poderá atingir algum receptor. E a gente tem que investigar essa fase dissolvida, portanto, a gente tem que investigar a água subterrânea. Bom, além dessa fase dissolvida por si só, não podemos também esquecer da investigação do meio físico. E essa investigação do meio físico, obviamente, envolve o solo, mas também diz respeito à água subterrânea. Ou seja, temos que entender como é que é a distribuição da água subterrânea naquele local, naquela área de interesse. Como é que a água subterrânea entra em contato com a fonte secundária e como é que ela sai de lá para onde ela vai. Então, investigar a água subterrânea com a finalidade de entender o meio físico pressupõe que você deve saber a distribuição dessa água subterrânea, ou seja, a distribuição das unidades hidroestratigráficas. Então você deve, como sempre, identificar, delimitar e caracterizar todas as unidades hidroestratigráficas. Feito isso, é preciso saber se são realmente diferentes unidades no sentido hidráulico da coisa, ou seja, se a água se comporta de modo diferente em cada uma dessas unidades que você identificou e delimitou.
Em cada uma das unidades que forem diferentes, devemos saber também importantes propriedades como condutividade hidráulica, gradiente hidráulico, direção e sentido do fluxo subterrâneo, porosidade total e porosidade efetiva, no mínimo. Então, investigar a água subterrânea significa investigar não só a contaminação, como todas essas propriedades do meio físico que eu acabei de falar. Resumindo, para investigarmos assim minimamente a água subterrânea, temos que saber concentração da substância química de interesse que particionou da fonte secundária para a água subterrânea. Temos que saber a condutividade hidráulica, gradiente hidráulico, direção e sentido do fluxo, obtidos a partir do potencial hidráulico em vários pontos daquela área. Porosidade total, porosidade efetiva. A nossa primeira ideia é que quase tudo isso pode ser obtido com postos de monitoramento, certo? Com exceção das porosidades, tudo isso aí pode ser obtido com posto de monitoramento. E o pensamento não está de todo errado, o problema é a escala que nós estamos olhando para esse problema, né? E aí o que sempre foi feito, seguindo a tradição, né? A tradição entre aspas, quase sempre que passada aí de pai para filho, de chefe para subordinado, de gerente para coordenador, de coordenador para técnico, de técnico para sondador, etc., foi o seguinte, quase como um mantra também, né? Instalai os poções de 3 metros de seção filtrante não afogados e terás todas as respostas, meu filho. Um poço em cada área-fonte, não um poço em cada fonte, mas um poço em cada área-fonte, ou o famoso lema 3 a jusante, 1 a montante. Mas, como a gente sabe, tem várias coisas que ficaram para trás nesse raciocínio aí, né? Primeiro, investigar a fonte não é instalar poços. Investigar a fonte é amostrar o solo. É a primeira coisa básica, né, que a gente vai ter que entender e tem que mudar nosso procedimento muito rapidamente, porque a DD 38 já pede isso, né? Investigar a fonte é amostrar o solo. Segundo, não é para você investigar a área-fonte, mas sim investigar a fonte. Terceiro, poções, né, os poços não afogados, 3 metros de seção filtrante, não avaliam as unidades hidroestratigráficas, não diferenciam as unidades hidroestratigráficas, não coletam dados de nenhuma unidade hidroestratigráfica. Portanto, os poções não servem para quase nada. Os poções obtêm informações sobre concentração, potencial hidráulico, condutividade hidráulica, mas nenhuma dessas informações obtidas no poção é confiável. Nenhuma delas representa nenhuma unidade hidroestratigráfica. Portanto, nenhuma dessas informações pode ser usada em uma investigação de água subterrânea. Vou repetir aqui. As informações obtidas nos poções, por misturar várias unidades hidroestratigráficas, não pode ser usada numa investigação de água subterrânea. Falo sobre isso em muitas conversas, em muitos episódios aqui, né? Mas eu recomendo que vocês ouçam novamente o episódio 71, que eu falo da norma 15495.1 dos postos de monitoramento, e o episódio 75, que eu falo da hidrogeologia aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas. São episódios introdutórios sobre o tema e você vai entender melhor ali sobre o conceito dos poções. Ah, e tem um vídeo também, um vídeo no nosso canal do YouTube, que trata dos poções. O título do vídeo é Por que não devemos investigar com postos de monitoramento? É um vídeo relativamente curto, de 10 minutos, e você vai ter os conceitos básicos dessa história do poção e tudo mais. Bom, mas a pergunta central desse episódio é a seguinte: é possível obter essas informações, concentração, condutividade hidráulica, etc., sem postos de monitoramento? Bom, primeiro eu vou dizer que é possível obter essas informações com postos de monitoramento, mas esses postos precisam estar instalados em uma única unidade hidroestratigráfica. Se os postos estiverem instalados em uma única unidade hidroestratigráfica, eles vão fornecer dados representativos que podem ser usados na investigação. E aí você pode se perguntar, mas e se eu identificar 6 unidades hidroestratigráficas? Para investigar a água subterrânea nas 6 unidades, são necessários dados das 6 unidades. E no nosso exemplo, você precisaria de postos de monitoramento nas 6 unidades. Mas você realmente precisa disso? Você deve estar se perguntando, mas pelo amor de Deus, eu preciso mesmo disso? Bom, a minha sugestão é que nem sempre você precisa disso. Você precisa investigar a água subterrânea naquelas unidades hidroestratigráficas onde possa estar havendo a partição da massa para a fase dissolvida e onde essa fase dissolvida possa atingir algum receptor. Sendo assim, é preciso, primeiro, investigar a fonte e ver quais unidades hidroestratigráficas são realmente relevantes para o transporte desses contaminantes em fase dissolvida e, a seguir, identificar essa mesma unidade fora da fonte. Em geral, as unidades mais prováveis de conterem plumas em fase dissolvida são as zonas de fluxo, ou seja, as unidades hidroestratigráficas de maior condutividade hidráulica. Portanto, assim, grosso modo, são as areias. No nosso exemplo, então, das 6 unidades hidroestratigráficas identificadas, delimitadas e caracterizadas,
quantas podem ter recebido aporte de contaminante em fase dissolvida? E dessas, quantas são zonas de fluxo? Com essas respostas, planejamos a rede de postos de monitoramento que, repito, os postos de monitoramento devem ser instalados em uma única unidade de estratigráfica. Aí você pode estar pensando assim, beleza, mas se o meu contaminante for EUNEPL, eu identifico o EUNEPL, os meus postos de monitoramento para investigar a fase dissolvida que está particionando a partir do EUNEPL, não precisa ser poço não afogado? É uma pergunta interessante, mas não tem nada a ver. Uma coisa é o EUNEPL, né, como produto, o produto ser menos denso que a água e tender a ficar sobrenadante em condições favoráveis, dentro de um copo d'água, por exemplo. Outra coisa é a fase dissolvida que particiona desse EUNEPL, aquela fração do produto que se dissolve. A fase dissolvida, como o nome já diz, é dissolvida, portanto, caminha pelos poros do solo junto com a água subterrânea e vai para onde a água for. Portanto, mesmo que o produto seja menos denso que a água, os postos para verificar a fase dissolvida devem ficar em uma única unidade de estratigráfica, de preferência uma unidade de fluxo, seja afogada, seja não afogada. Isso mesmo para EUNEPL. Em resumo, qualquer que seja o seu contaminante, para investigar a fase dissolvida, você deve coletar a água da unidade de estratigráfica mais relevante para o transporte desse contaminante em fase dissolvida e provavelmente será a camada de areia. Bom, mas retomando aqui no assunto central. Os postos de monitoramento, se forem instalados em uma única unidade de estratigráfica e essa unidade for realmente a mais relevante para o fluxo, os postos de monitoramento vão fornecer as informações relevantes para a investigação da água subterrânea. Esses postos, hipoteticamente, forneceriam dados da concentração da substância química de interesse. Se a gente fizer um slug test bem feito aí, esse poço vai fornecer dados da condutividade hidráulica dessa unidade. Se medirmos o nível de água dentro desse poço, vamos obter dados do potencial hidráulico dessa unidade de estratigráfica, onde está a seção filtrante do poço. Um parênteses aqui. O nível de água dentro do poço, pessoal, está medindo o potencial hidráulico desse poço. Não está medindo o nível de água, assim, onde começa a zona saturada. A gente falou sobre isso no episódio 75 dos conceitos básicos de hidrogeologia. Então, o que a gente mede dentro do poço é o potencial hidráulico da unidade de estratigráfica que está em contato com a seção filtrante do poço. Isso é um negócio muito importante. Bom, continuando aqui, obviamente, as outras duas informações importantes para a investigação da fase dissolvida, que são porosidade total e porosidade efetiva, não podem ser obtidas em poço e nem de nenhuma outra forma que não seja ensaio de laboratório a partir de uma amostra indeformada de solo. E essa amostra indeformada de solo deve ser coletada com o amostrador Shelby. Repito, com o amostrador Shelby. Excetuando essas duas propriedades, porosidade total e efetiva, as demais podem ser obtidas em postos de monitoramento, desde que, repito mais uma vez, esses postos estejam instalados em uma única unidade de estratigráfica e essa unidade seja realmente a mais relevante. Legal, então o poço, em tese, serve porque a gente quer. Mas tem algumas incertezas nesse nosso amigo poço de monitoramento, ainda que esteja tudo certinho com ele. Imagine a seguinte situação. É uma situação real, eu vivi em campo junto com meu amigo Charles. Nós tínhamos que instalar um poço em uma única unidade de estratigráfica que estava entre 12 metros e 40 e 13 metros. E o nível d'água naquela região, interface entre zona não saturada e zona saturada, era mais ou menos 1 metro. Tá? Então a unidade estava entre 12, 40 e 13 e o nível de água estava com 1 metro. O projeto era colocar o tubo filtro entre 12 e 50 e 13. E com apenas 10 centímetros de pré-filtro acima do topo do tubo filtro. O poço seria aí convencional, vamos chamar de convencional, é um poço de 2 polegadas e a perfuração seria com rolo, foi com rolo, rolo Steinauger ou traduoco helicoidal. E esse projeto tinha sido feito porque nós mesmos, eu, meu amigo Charles e outros companheiros que estávamos em campo, tínhamos feito a sondagem para amostragem de solo com dual tube, olhamos as amostras, descrevemos todas as amostras e definimos uma unidade como a principal, uma das principais que foram instalados nesse ponto aí, 3 ou 4 postos de monitoramento, um em cada unidade de estratigráfica mais relevante, mas nessa unidade aí era uma das mais importantes para a investigação da fase dissolvida, era uma zona de fluxo bem importante e deveria ser investigada para avaliar a fase dissolvida nela. Então é sempre bom lembrar, primeiro a amostragem de solo. Só depois, às vezes bem depois, você tem que avaliar tudo isso aí, bem depois,
você vai instalar o seu poço de monitoramento com o objetivo de investigar água subterrânea, como é o que eu estou falando aqui. Bom, e aí, como todo mundo deve imaginar, sondagem com hollow não é muito precisa, ou pelo menos é muito menos precisa do que as ferramentas Direct Push. Embora os trados ocos tenham uma medida fixa, que essa medida fixa pode ser 1 metro ou 1,5 metro, tem muitas pequenas incertezas, como por exemplo a sapata de perfuração na última hollow. Então essa sapata de perfuração tem um comprimento, né? Esse comprimento aí é variável e não é desprezível, se a gente está falando de uma unidade estratigráfica de 0,5 metro. Além da sapata, tem os dedos, né? Aqueles dedos são os bits da sapata que escavam o solo, né? Que é uma ferramenta de corte, que tem tamanho variado, e também é mais uma incerteza. Tem uma diferença de referencial entre um furo e outro. A sondagem foi feita num ponto. O furo para a instalação do poço foi feita num ponto muito perto, mas não é exatamente o mesmo ponto. Existe uma diferença de referencial aí, o que é 12,40 num ponto, talvez não seja 12,40 no outro. Tem também o tamanho dos tubos. Nem sempre os tubos têm exatamente 1 metro ou exatamente 2 metros de comprimento. No fundo, você vai pôr um cap de fundo. E esse cap de fundo tem um comprimento também, que dá uma certa diferencinha. Tem a posição exata do início do tubo. Afinal, para a gente romper o tampão que está no fundo dos hollows, né, é preciso levantar um pouco o conjunto de hollows e daí a gente rompe o tampão. Tem o próprio tampão que fica embaixo. Tem um pouco de solo que pode entrar nesse intervalo. Enfim, são muitas incertezinhas que, quando somadas, certamente vão passar do 0,5 metro. E você está com uma unidade estratigráfica de 0,5 metro. E você tem que acertar em cima dela. Com uma ferramenta grosseira como o hollow, é mais difícil de fazer. É difícil de fazer. O hollow foi feito para instalar poções, né? Poções com 1 metro, 3 metros, 5 metros de seção filtrante. Para encurtar a história, tivemos que fazer 3 vezes esse poço até que ele ficasse na unidade estratigráfica que a gente queria. Bom, na verdade, quem teve que fazer mesmo foi o Charles, né? Eu ficava mais dando palpite do que fazendo. Mas eu estava junto lá e tivemos que furar, né? Ele teve que furar 3 vezes, tentar instalar 3 vezes, instalar 3 vezes, até que no terceiro ficou na unidade que a gente queria. Isso porque a gente estava tomando todos os cuidados, né? Prestando bastante atenção no que a gente queria. Isso não é comum, né? Não é o que a gente vê no dia a dia das instalações de poços. Então, a gente fez a sondagem, definiu a unidade do estratigráfico. A unidade do estratigráfica tinha 60 centímetros. Nós projetamos o poço e tivemos muita dificuldade em instalar um poço exatamente naquela posição, porque a gente estava usando uma ferramenta que é mais grosseira, né, menos precisa, que é o hollow. Então, essa é uma incerteza quando a gente vai instalar um poço de monitoramento convencional em uma única unidade estratigráfica. É difícil de fazer isso. Por isso que muitas vezes é mais interessante você utilizar outras ferramentas diferentes do hollow, portanto, diferente do poço de monitoramento convencional. Dependendo da etapa do projeto, dependendo do tamanho da sua unidade estratigráfica, pode ser que você tenha que instalar um poço com uma seção filtrante curta e você precisa mais de precisão do que de um instrumento bacana, normatizado, como é um poço de monitoramento. Mais vale você instalar no lugar certo do que com o material certo. O que eu estou querendo dizer com isso não é, vamos instalar poço de seção longa, o hollow é ruim. Não, pelo contrário, as seções filtrantes devem ser curtas e o hollow é a melhor ferramenta para instalar poço. A questão é que esse método é pouco preciso. Principalmente em unidades estratigráficas pouco espessas, é preferível usar métodos que respondam melhor a essa necessidade. E quais métodos poderiam ser usados? Como seria isso? Bom, vamos começar com as possibilidades de amostragem de água sem poço de monitoramento. Podemos utilizar, por exemplo, uma ferramenta de coleta de água direta, chamada Screen Point. Já falei sobre ela em alguns episódios anteriores aqui. O mercado costuma chamar essa ferramenta, Screen Point, costuma chamar o Screen Point de Grab Sampling. Mas, como eu já falei em outras oportunidades, Grab Sampling significa amostragem por captura. E essa amostragem por captura pode ser feita, por exemplo, com um bailer e um poço de monitoramento, com um bailer num rio, ou bombeando a água dentro do furo aberto, e muitas outras coisas. Isso tudo é Grab Sampling. Já o Screen Point é uma ferramenta que entra por percussão, entra cravada no solo, Direct Push. Essa ferramenta é cravada fechada até a profundidade necessária. E fechada é normalmente fechada com um cone na ponta, né? Um cone de nylon ou um cone de alumínio, com um diâmetro ligeiramente superior ao das hastes de cravação. Ao chegar na profundidade de interesse, nesse nosso exemplo, nos 13 metros, nós puxaríamos 50 a 60 centímetros desse conjunto de hastes. Ao puxarmos esse conjunto de haste, o cone de nylon ou de alumínio se solta das hastes. Por que ele se solta? Porque ele tem um diâmetro um pouquinho maior, né, e o peso da coluna de solo
segura ele lá enquanto a gente puxa as hastes. Então a gente puxa as hastes, o cone de alumínio ou de nylon, eu uso sempre de nylon, mas pode ser usado de alumínio, né? O cone de nylon fica lá. E quando você puxa as hastes, libera um screen, ou seja, libera uma seção filtrante, libera um tubo filtro que já está dentro das hastes. Esse screen fica em contato com a formação na unidade do estratigráfico escolhida. E aí a água entra nele, e entra nele somente por esse screen. Portanto, dentro do conjunto de hastes, dentro do screen, dentro daquele tubo que está dentro das nossas hastes, só vai entrar a água que está entre o 12,50 e o 13 metros, nesse nosso exemplo, né? E aí, ou você coleta a água nesse momento, ou você espera o nível d'água dentro das hastes se estabilizar para ir realizar a coleta. Como o diâmetro aí é pequeno, o diâmetro dessas hastes, o diâmetro interno das hastes e o diâmetro do screen, né, desse tubo que está dentro, é pequeno, normalmente a gente coleta com uma bomba peristáltica. Eventualmente, a gente coleta com uma válvula inercial ou válvula de pé de pequeno diâmetro. Se você, por acaso, esperar o NA se estabilizar dentro das hastes, você terá aí a medida do potencial hidráulico dessa unidade do estratigráfica que está em contato com o seu screen. Nesse nosso exemplo, você vai ter de 12,50 a 13 e o potencial hidráulico dessa unidade você vai conseguir medir por dentro das hastes. Se ao invés de esperar estabilizar o nível d'água, você coletar rapidamente a água, você terá uma amostra aí mais representativa daquela unidade, pois não haveria água estagnada, água em contato com a atmosfera, água em contato com as hastes, nada disso. Você vai capturar aquela água que está na formação e você entrou ali com seu screen para ter acesso àquela água. Enfim, você pode obter dados sobre a concentração da substância química em fase dissolvida em uma única unidade estratigráfica utilizando o screen point, sem precisar instalar um poço. Como vantagem, é muito mais rápido você cravar um screen point do que instalar um poço. É muito mais preciso, porque você consegue acertar os 13 metros certinho, e você gasta menos material. Como uma desvantagem importante, a amostra coletada é de uma qualidade inferior. Ela vem com muito sedimento, vem com muita turbidez. Às vezes isso pode te atrapalhar. Se a sua substância química de interesse for voláteis, isso não te atrapalha muito. Se for metais, isso te atrapalha muito. Alguém pode aí perguntar, essa amostra é acreditada? Sempre essa pergunta vem com frequência. Não, a amostra não é acreditada e não precisa ser. E não tem como ser acreditada mesmo, né? Não tem um poço instalado de acordo com a norma 15491 e, consequentemente, não tem uma purga de acordo com a norma 15847. E se não tem a purga de acordo com a norma 15847, não há acreditação para essa amostragem, que, repito, é uma amostra de água que é capturada. Mas isso tira a qualidade do trabalho? Não, de forma alguma. Porque é muito mais importante você coletar uma amostra, ainda que não tenha todo aquele critério de que aquecer, mas essa amostra ser coletada do lugar certo, do que você coletar uma amostra excelente, acreditada, tudo certinho, mas do lugar errado. Da mesma forma que do lugar errado, se o poço está instalado em várias unidades estratigráficas. Além disso, essa amostra de água que você vai coletar não é para você validar a sua avaliação de risco, não é para você garantir que sua água não está contaminada, você está fazendo uma investigação da sua água subterrânea. Então você está fazendo um negócio a mais do que foi pedido. Reiterando aqui, com o Screen Point nós podemos obter informações de concentração de substância química de interesse em algumas condições, do potencial hidráulico daquela unidade estratigráfica. Bom, acabou. Screen Point é Screen Point ou poço de monitoramento? Não. Nós podemos também instalar poços provisórios de pequeno diâmetro instalados por Direct Push. E o provisório, nesse caso, tem sentido porque você está instalando com Direct Push. E o Direct Push, eu falei para vocês, é muito mais preciso. Então, se você quer precisão na posição da sua seção filtrante, você pode lançar mão de instalar poços provisórios de pequeno diâmetro com Direct Push. Qual é a vantagem do poço provisório em relação ao Screen Point? Nos poços provisórios, nós podemos usar um pré-filtro, que faz com que a amostra coletada seja melhor do que a coletada por Screen Point. Além disso, os poços provisórios, os poços provisórios de pequeno diâmetro, permitem o estabelecimento de um equilíbrio. Portanto, a informação sobre o potencial hidráulico é bem melhor nos poços provisórios, é bem mais precisa. E tem mais, é possível você fazer um ensaio hidrogeológico nesse poço. Talvez um mini ensaio de bombeamento, aquele ensaio de bombeamento que permite o cálculo de K a partir da estabilização do rebaixamento na purga de baixa vazão. Você já ouviu falar disso com certeza, Você vai coletar a amostra de água por baixa vazão, estabiliza o rebaixamento. Com essa vazão você vai obter a condutividade hidráulica usando alguns modelos aí relativamente simples. Fazendo esse mesmo procedimento nesses poços provisórios de pequeno diâmetro, você vai ter uma informação muito boa da condutividade hidráulica dessa unidade estratigráfica.
E aí de quebra a gente pode fazer uma amostragem por baixa vazão, se você quiser, tornando possível uma amostra acreditada aí nesse poço provisório de pequeno diâmetro. Acho que isso não tem importância, mas se você quiser você pode. Como desvantagem em relação a screen point, é mais difícil cravar essas hastes, porque as hastes que vão instalar um poço provisório de pequeno diâmetro, ainda que seja de pequeno diâmetro, a haste deve ter um diâmetro maior, tipicamente um diâmetro de 3 polegadas a 3 polegadas e meia das hastes, contra 1 polegada e 5/8 ou 1 polegada e 3/4 da haste do screen point. Então, a haste que instala o poço é muito maior do que a haste que crava para coletar água subterrânea. E se a haste é maior, é mais difícil de cravar. Então essa é uma desvantagem. Fica mais difícil cravar uma haste de 3, 3,5 polegadas. Outra desvantagem. É difícil posicionar o pré-filtro no lugar certo, dentro de hastes tão pequenas. E ainda com um tubinho dentro. Então você imagina, você cravou lá, você bota o tubo e ainda tem que pôr o pré-filtro tem que estar no lugar. E você tem que puxar as hastes. É difícil fazer isso. Então é muito difícil garantir que o poço ficou realmente só naquela unidade de estratigráfica, se não ficou o pré-filtro muito para cima, se não embuchou o seu pré-filtro, etc. O screen point não, você vai e crava, você puxa as hastes e as próprias hastes revestem aquele furo, né? Então não entra nenhuma água de cima no seu screen. O screen vai realmente coletar água somente daquela unidade que você está querendo. Já nesse poço provisório, você sempre fica com uma certa dúvida, né, na instalação do poço. É difícil instalar esse poço, pessoal, já vou alertando vocês. Bom, mas como seria feito esse poço aí? As hastes de 3 polegadas e meia seriam cravadas até a profundidade de interesse. No caso, no nosso exemplo, com 13 metros. Essas hastes são tampadas embaixo por um cone de nylon ou de alumínio, semelhante ao do screen point. Cravou ali até os 13 metros, os tubos são colocados, né, o tubo filtro e o tubo revestimento são colocados por dentro das hastes, aí enquanto as hastes são sacadas. Então você saca as hastes e segura os tubos dentro. Ao mesmo tempo que você faz isso, põe os tubos, saca as hastes, você tem que colocar o pré-filtro. E acima do pré-filtro, claro, você vai colocar o selo, né, que pode ser cimento ou bentonita ou uma combinação dos dois. Imagine só, nos 13 metros, se o nível d'água é 1 metro, eu estou com uma coluna d'água muito grande lá. Quando a gente rompe aquele tampão do cone de nylon, né, entra água por baixo. Talvez entre sedimento, o que torna a retirada das hastes e a colocação do pré-filtro um negócio difícil pra caramba. Outra alternativa que o pessoal usa às vezes, que é pior ainda, ao invés de usar o cone descartável, usar um cone conectado, né, um conezinho conectado às hastes internas. E esse cone é retirado por dentro das hastes de 3,5 polegadas, né, e você cravou até os 13 metros, você puxa o cone por dentro das hastes e depois você coloca o tubo. Mas você imagina fazer isso, imagina o que acontece. Quando você puxa o conezinho por dentro das hastes, você faz um efeito seringa. E aí entra um monte de água, um monte de sedimento por baixo e vai ser praticamente impossível você instalar esse poço provisório. Resumindo, como vocês podem ver, é muito bom, o resultado é excelente, mas é muito difícil fazer, né? Em muitas situações isso vale a pena, mas você tem que lidar com essa dificuldade em instalar um poço de pequeno diâmetro com direct push. Tem outra alternativa? Sim, tem outra alternativa, que o resultado tem as mesmas vantagens desses poços que eu acabei de falar. É um poço pré-montado. Como diz o nome, o poço pré-montado, ele já entra montado. Ele entra montado por dentro das hastes. E aí ele vai garantir que o pré-filtro vai estar no lugar certo e que o selo vai estar no lugar certo. Então, no caso dos poços pré-montados, é certeza que se o poço for instalado, ele estará corretamente posicionado e vai coletar amostras de água realmente representativas daquela unidade do estratigráfico. Tem a desvantagem da dificuldade da cravação, que é a mesma da dificuldade da cravação dos poços provisórios de pequeno diâmetro, porque a cravação, da mesma forma, né, deve ser feita por hastes de diâmetro razoável. Porém, nos poços pré-montados a gente pode usar uma haste de um pouco menor diâmetro, porque o poço já entra pré-montado, você não precisa de espaço para colocar o pré-filtro. Quando você vai instalar um poço provisório que você tem que instalar o pré-filtro, você precisa de uma haste de um baita de um diâmetro, né, para poder ter esse espaço. Com pré-montado não, você precisa ter uma haste grande, mas não tão grande. Na ECD a gente usava hastes do Dual Tube, de 2 polegadas e 3/4 de diâmetro, para instalar esses poços pré-montados, e os poços pré-montados tinham 3/4 de polegada. Os nossos amigos da Engesolos usam hastes de 3,5 polegadas, né, 3 polegadas e meia, para instalar poços pré-montados de 1 polegada. Nos Estados Unidos, eles usam dos dois tipos, né, de poço de 3/4, poço de 1 polegada, mas as maiores máquinas da Geoprobe, as 8420, conseguem cravar hastes direct push de 4,5 polegadas de diâmetro, né? Uma baita de uma haste de 4,5 de diâmetro,
e aí eles conseguem instalar poços pré-montados de 2 polegadas. Mas isso está bem longe de acontecer no Brasil. Não tem essas hastes no Brasil, não tem essa máquina no Brasil, e mesmo que a máquina esteja aqui no Brasil, o solo do Brasil é mais difícil do que dos Estados Unidos, então tem que avaliar isso aí, a viabilidade desse tipo de operação. Mas enfim, o que a gente tem no Brasil? Poços de 3/4 de polegada, pré-montados, e poços pré-montados de 1 polegada. Eu mesmo já vi instalar muitos, eu já instalei muitos. É um negócio realmente bom, simples, barato, fácil e com resultados excelentes. Bom, enfim, os poços pré-montados fornecem dados aí excelentes sobre a concentração da substância química de interesse em fase dissolvida e também no potencial hidráulico daquela unidade de estratigráfica de interesse. Em boas condições, pode fornecer dados sobre a condutividade hidráulica também. Como tem pequeno diâmetro, necessita de equipamentos de amostragem que tenha também pequeno diâmetro. Ou uma bomba de bexiga especial ou uma bomba peristáltica. Como o poço pré-montado tem o pré-filtro, a amostra de água coletada é muito boa. Não acho que seja necessário fazer uma purga adequada, baixa vazão e tal, porque a ideia de coletar uma amostra representativa do aquífero não é algo que queremos hoje em dia, né? A gente quer coletar uma amostra que seja representativa daquela unidade do estratigráfica naquele momento. Mas, se for interessante para você, o poço pré-montado permite que você faça uma purga adequada. Resumindo, para obter informações que permitam investigar as concentrações da massa que particionou para a água subterrânea, você não precisa necessariamente instalar poços de monitoramento. Você tem que, como premissa, ter um instrumento que colete amostras representativas de água, e amostra representativa de água significa que o instrumento deve estar em uma única unidade do estratigráfica. Pode ser poço de monitoramento? Pode. Pode não ser poço de monitoramento? Pode. Se não for poço de monitoramento, o que é possível usar? Basicamente, screen point, poços de pequeno diâmetro instalados por direct push ou poços pré-montados. Você pode estar se perguntando, mas pode ser HPT GWS? Ou Waterloo Profiler, ou Waterloo APS? Pode. São ferramentas excelentes, mas eu nem falei delas aqui porque tem uma oferta muito pequena aqui no Brasil, né? Então praticamente não estão disponíveis. Então eu não vou me demorar falando sobre essas possibilidades. Mas se um dia você quiser questionar se o HPT GWS pode fazer isso, pode coletar amostras representativas de uma única unidade de estratigráfica, a minha resposta é sim, pode sim. Então, se você tiver na mão aí o HPT GWS, pode usar tranquilo, que é uma ferramenta excelente para fazer isso. Bom, todos esses instrumentos podem fornecer informações sobre o potencial hidráulico. Os poços de pequeno diâmetro aí podem fornecer também informações sobre a condutividade hidráulica, o poço pré-montado e o poço de pequeno diâmetro por direct push. Mas existem outras formas de se obter a condutividade hidráulica, e se tiver ruim ali, eu quero fazer um slug test, esse poço não dá e tal, eu tenho outra forma de obter a condutividade hidráulica, porque eu não estou gostando muito de fazer isso nesses poços pequenos aí e tal. Sim, você tem outras formas. O HPT, por exemplo, pode fornecer uma informação sobre a condutividade hidráulica, que não é exatamente precisa, mas na maioria dos casos serve bem. E os resultados aí do HPT são melhores em areias. Então, se você está olhando para uma zona de fluxo, se você usar o HPT, você vai obter um resultado legal de condutividade hidráulica. Da mesma forma, os ensaios CPTU ou RCPTU, também chamados de piezocone, fornecem dados qualitativos sobre a condutividade hidráulica no perfil completo, né, no perfil inteiro do ensaio. E se forem argilas, o CPTU, o piezocone, obtém dados que são bem precisos da condutividade hidráulica nessas argilas. Tanto o HPT quanto o CPTU têm a grande vantagem de obter dados de uma única unidade estratigráfica quando fazem esse ensaio, né, da obtenção da condutividade hidráulica, diferente de um poço de monitoramento que atravessa várias camadas. Aí alguém pode falar, pô, mas o HPT não é tão preciso, mas é melhor do que o poço no sentido de que você está no lugar certo. E a mesma coisa o CPTU. Mas existe, melhor que o CPTU, melhor que o HPT para isso, um ensaio muito simples, muito barato e que fornece dados bem precisos sobre a condutividade hidráulica em uma única unidade estratigráfica. É o ensaio de infiltração. No episódio 21 eu falei com a Luana Fernandes e com o Zé Gustavo Macedo. Eles falaram sobre o ensaio de infiltração. Recomendo que vocês voltem lá no episódio 21 e ouçam eles falando sobre isso. Bom, basicamente o ensaio de infiltração é feito usando uma sondagem manual, isso mesmo, uma sondagem manual revestida até a profundidade aí de interesse, profundidade máxima de interesse. Nesse nosso exemplo aí, você iria usar o trado manual com revestimento até os 13 metros, né, naquele exemplo que eu falei lá da instalação do posto de monitoramento.
vai furando com revestimento e tal até 13 metros. Chegando nos 13 metros, você puxa o revestimento para cima, né? Parte desse revestimento para cima, para coincidir com a unidade do estratigráfico. Então você chegou nos 13, você puxa o revestimento até os 12,5. Lembrando que você não pode puxar o revestimento como você puxa sempre, sabe? Virando o revestimento, né? Virando para lá e para cá. Porque se você virar para lá e para cá, o revestimento não está mais revestindo. Você tem que puxar o revestimento, puxando sem virar, sabe? Puxando hidraulicamente, sem virar. Bom, eu estou falando aqui a sondagem manual, mas você pode fazer isso com máquina também. Eu acho que fica até melhor, né? Você crava com direct push, como se fosse aí o piston sampler ou dual tube. Você crava as hastes do seu piston sampler fechada até os 13 metros. Você puxa até os 12,5 e tira o pistão de dentro, né, que permite a entrada de água. Mas enfim, o ensaio de infiltração tradicional, o cara fura com revestimento e puxa o revestimento sem virar esse revestimento. E aí você satura o revestimento, né? Você coloca a água dentro do revestimento e aí você vai colocando água com a vazão que a formação pede. Então você tem uma coluna de revestimento que está num nível acima, né, do solo, e você provavelmente tem ali naquela unidade do estratigráfico onde está sem o revestimento, né, no nosso caso aqui dos 12,5 a 13, você tem um potencial menor do que esse tubo que está acima da superfície. Então quando você vai colocando água nesse tubo, essa água vai saindo do tubo e entrando na formação. E aí você vai colocando a água numa vazão ótima, até você estabelecer essa vazão ótima. E essa vazão é aquilo que a formação está pedindo. E se a formação pede mais água, ela tem maior condutividade hidráulica. Se a formação pede menos água, ela tem menor condutividade hidráulica. E você tem essa altura, essa vazão e alguns outros parâmetros, né, diâmetro e tal. Você joga isso nos modelos, né, são modelos conhecidos aqui no Brasil. Recomendo que vocês leiam o artigo do Fernando Ferraz, está publicado na revista Águas Subterrâneas, que ele explica bem certinho como é que faz isso. Tem também uma publicação da BGE que explica exatamente como fazer esse ensaio de infiltração. Enfim, você coloca todos os dados, faz o cálculo e obtém a condutividade hidráulica dessa unidade estratigráfica. Já vi fazerem muitas vezes, já acompanhei muitas pesquisas, muitos ensaios científicos, onde tinha um slug test, tinha esse ensaio de infiltração, e o resultado é muito bom. Então você vai obter uma condutividade hidráulica daquela unidade estratigráfica específica com uma boa precisão. Na minha opinião, o uso desses ensaios deveria ser muito maior, né? O pessoal devia usar isso direto, porque é fácil de executar, tem um custo baixo, traz uma informação importantíssima. A condutividade hidráulica é exatamente daquela unidade estratigráfica. Eu acho até que deve ser usada no início da investigação, como parte inicial da obtenção de dados no meio físico e a parte da caracterização das unidades estratigráficas. Você deve estar pensando, bom, falou bastante coisa, mas a CETESB aceita isso aí que você está falando? Ou, sei lá, o meu órgão ambiental aqui, em outro lugar do Brasil, aceita? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque nós não sabemos exatamente o entendimento da CETESB nem dos órgãos ambientais. Porém, na minha opinião, o órgão ambiental deve aceitar, porque você está fazendo muito mais do que foi pedido. A regra geral, aí, entre aspas, é instalar postos de monitoramento não afogados de seção longa naquela regra básica tirada de lugar nenhum de um poço a montante e 3 a jusante. Se você seguir o que eu recomendei nesse episódio inteiro, você vai ter procurado a fonte primária, vai ter feito diversas sondagens para amostragem de solo para investigar a fonte secundária. Essas sondagens e outras, você vai conseguir entender a interação dessa fonte secundária com o meio físico, você terá quantificado a massa, você vai ter identificado, delimitado e caracterizado as unidades estratigráficas, vai ter feito uma investigação da fase dissolvida, por exemplo, com screen point, e lá no fim você vai ter instalado postos de monitoramento onde for relevante para monitorar temporalmente os dados da água subterrânea. Então o poço não vai investigar nada, o poço vai ficar para monitorar temporalmente esses dados. Então você vai ter feito tudo isso, e tudo isso é muito mais que os 4 postos da investigação chamada de convencional, mas na verdade é uma investigação insatisfatória. Na minha opinião, se a CETESB ou outro órgão aceita os 4 poços, 1 a montante, 3 a jusante, sem nenhuma relação com o meio físico, poço de seção longa e tal, não tem por que o órgão ambiental não aceitar essa abordagem proposta aqui. Agora, você tem que lembrar o seguinte, o que você não pode fazer é trocar 4 poços, né, aqueles 4 poços, 1 a montante, 3 a jusante, por 4 screen points, cravados a esmo, sem unidade estratigráfica, coletando amostra de água sem critério. Isso aí não pode ser feito, porque isso não é investigar.
Seria aí o equivalente a trocar meia dúzia por 3, né? Você estaria mantendo a abordagem errada e usando técnicas menos indicadas e fora da especificação. Então, aí não, né? Você não vai trocar 4 poços por 4 screen points, você vai fazer uma investigação da água subterrânea completa da forma que eu falei aqui. Bom, retomando aqui a nossa história de hoje. Por que devemos investigar a água subterrânea? Para ver se a área está contaminada? Não, isso a gente faz encontrando as fontes, tanto a primária, que é o equipamento que vazou, quanto a fonte secundária, ou seja, o produto no meio ou o solo contaminado. A investigação da água subterrânea, do ar do solo e do ar ambiente é para avaliar as possíveis rotas que esse contaminante pode fazer a partir da fonte até atingir algum receptor, ou seja, verificar se a massa de contaminante da fonte se particionou para outro meio. No caso de ter particionado para a água subterrânea, essa partição é para a chamada fase dissolvida, e por isso devemos investigar a água subterrânea para ver se houve essa partição e, no caso afirmativo, se ela está atingindo ou poderá atingir algum receptor que consuma essa água. Pode ser uma ingestão da água mesmo por seres humanos ou por animais, ou mesmo pode atingir algum corpo d'água. Bom, para investigar a fase dissolvida, além obviamente de entender a concentração do contaminante dissolvido na água subterrânea, nós devemos também conhecer o meio físico em que essa concentração está. Para conhecer esse contexto do meio físico, devemos saber qual unidade do estratigráfico está impactada pela contaminação em fase dissolvida e, prioritariamente, devemos olhar com mais atenção para as unidades que sejam predominantemente de fluxo, com maior capacidade de conduzir os contaminantes dissolvidos. Basicamente, temos que saber, para as unidades do estratigráficas de interesse, o seguinte: 1. Direção e sentido do fluxo de água subterrânea e gradiente hidráulico. Tudo isso nós ficamos sabendo obtendo medidas do potencial hidráulico em diferentes pontos da área e elaborando um mapa potenciométrico. 2. Temos que saber a condutividade hidráulica, a propriedade mais importante para determinar a velocidade da água subterrânea. E 3. A concentração da substância química de interesse que particionou para a água subterrânea. Tudo isso para cada unidade estratigráfica de interesse. Todas essas informações nós podemos obter em um posto de monitoramento se esse for adequadamente instalado. Mas é possível obter essas informações de outras formas, mais precisas? Sim. Para a condutividade hidráulica você pode usar CPTU, HPT ou ensaio de infiltração. Para o potencial hidráulico pode fazer ensaios de dissipação no HPT, usar o screen point, usar poços de pequeno diâmetro instalados por direct push ou poços pré-montados. Para a concentração, também você pode usar o screen point, poços de pequeno diâmetro instalados por direct push ou poços pré-montados ou HPT-GWS. Essas metodologias diferentes de poços são, na minha opinião, mais adequadas para investigar as unidades estratigráficas pouco espessas e em meios heterogêneos. O que eu diria, isso é a maior parte das nossas áreas. Na maior parte das nossas áreas você tem unidades estratigráficas pouco espessas e os meios heterogêneos. Bom, mas o poço não tem utilidade, vamos jogar todos eles fora? Sim, o poço tem bastante utilidade, depois da investigação. E para que ele tem a utilidade dele? Sim, isso mesmo, para monitorar. Os poços de monitoramento são excelentes ferramentas de monitoramento e devem ser usados para isso, para monitorar. Porque, se forem bem instalados, permitem uma excelente reprodutibilidade dos dados coletados. Então você consegue avaliar todas as características daquela água subterrânea em diversos momentos diferentes, né? Então você tem uma reprodutibilidade temporal dos dados. Em resumo, precisamos dos postos de monitoramento para investigar a água subterrânea? Não. Precisamos deles somente para monitorar a água subterrânea dentro de uma unidade estratigráfica. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio veio de diferentes demandas de pessoas que me perguntam nas aulas, no WhatsApp, em conversa do dia a dia, etc. Espero que tenha sido legal, que eu tenha conseguido explicar aí os principais conceitos. Deixei alguns detalhes de fora desse episódio. Se quiserem me falem, a gente complementa futuramente aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 501 assinantes na newsletter. Sim, já passamos dos 500, pessoal. 501 assinantes na newsletter. 423 inscritos no canal do Telegram. 937 inscritos no canal do YouTube, quase chegando nos 1000.
862 seguidores e seguidoras no Instagram e 47 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.